Olá, meu povo. Boa tarde para todos que vão entrando, todos que vão assistir posteriormente essa live. Espero que eu consiga gravar hoje, né, minha gente? Porque a semana passada eu não consegui. Então, sejam bem-vindos. Vão me falando aí quem vai entrando, se tá me ouvindo bem, o nome, da onde é, para que eu possa aí estar me localizando, para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Sabe que eu fiz aqui uma colinha, né? Porque o tema de hoje, sei, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo tema de hoje, né? Eu sou, assim, fascinado quando se tem o tema dependência, uso abusivo, qualidade de vida saudável, saúde mental, saúde emocional. Eu sou apaixonada. Então, vocês imaginam, se eu não fizer uma colinha, eu fico aqui e não paro mais de falar. Então, eu mesmo tenho que me direcionar, né? Então vai me falando aí quem tá entrando, se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, e me fala da onde que é, para eu saber, para me localizar, tá bom? Porque às vezes entra aqui, às vezes, um nome curtinho, não é o nome da pessoa. Às vezes é uma abreviação, às vezes é o nome, às vezes, da página que a pessoa tem, às vezes é o nome da empresa que a pessoa tem, não o nome da pessoa. E eu gosto de conversar com pessoas, né, minha gente? Gosto de conversar com nomes, né? Porque senão fica meio que é complicado o negócio. Fica meio complicado o negócio. Então, vai me falando aí pra ver se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Meu cabelinho aqui parece que tá bem bagunçadinho, viu, gente? Mas não liga não, viu? Não liga não, deixa aqui, né? Então vamos lá, Lilian, obrigado pela presença, Lilian de São Paulo, ela tá dizendo que tá me ouvindo bem, está me vendo bem. Então, obrigado pela presença, viu, Lilian? São Paulo, são agora 15 horas, né? 15 horas em São Paulo, 18 horas aqui em Portugal. E então a gente vai falar hoje sobre uso abusivo e dependência. Então vou esperar mais um pouquinho, Lília, para ver se o povo vai entrando. E eu vou adiantando algumas coisinhas aí. A semana passada eu não consegui gravar a live, minha gente. Não sei o que aconteceu. Eu apertei os botõezinhos aqui. Vocês sabem como eu sou nas redes sociais. Apertei os botãozinhos e não gravou. Então, infelizmente, aquele tema tão maravilhoso, né? Será que eu sou eu mesmo? Foi tão maravilhoso, tão gostoso, que não gravou. Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, infelizmente, não assistiu. Quem sabe, futuramente eu tento aí fazer uma outra live, fazer um outro momento aí pra gente poder estar refletindo. Mas, infelizmente, hoje, né, vou tentar, felizmente estamos aqui novamente, temos esse momento aí, a rede social é isso, né? A tecnologia nos proporciona isso. Então, quando eu ouço as pessoas falarem que a tecnologia ela é ruim, eu fico muito triste. Por quê? Porque a tecnologia, a gente está aqui por causa dela. Ela nos proporciona isso. Ela nos proporciona estar conversando com pessoas que estão do outro lado. Eu estou aqui em Portugal, por exemplo, eu consigo conversar com meus amigos, com a minha família, que está no Brasil, ou em outra região também. Então, a tecnologia, sendo bem usada, ela é maravilhosa. Então, não adianta a gente querer meter o pau na tecnologia, a gente falar que a tecnologia é mal. Porque quem usa a tecnologia somos nós, né? Então não é tecnologia. É a mesma coisa se a gente for falar de outros vertentes aí, que de repente aí no decorrer da live a gente vai falar um pouco sobre isso aí. É muito mais fácil responsabilizar e culpar o externo. É muito mais fácil responsabilizar e culpar o outro do que assumir que sou eu que abuso da tecnologia. Sou eu que abuso das redes sociais, né? Então é importante que a gente tenha isso muito em mente. Então, como eu falei pra vocês, gente, um calor, olha, eu vou dizer, eu sempre vou falar, viu, gente? Sempre vou falar, porque vocês sabem como eu sou, né? Eu fico transpirando aqui. Então, como eu falei para vocês, esse mês eu estou tentando, esse mês e mês passado, estou experimentando esse nosso horário das 15 horas, horário de Brasília, às 18 horas, horário de Portugal, para ver como que rola o número de participantes, se a coisa flui. Em março, em abril, eu vou ver qual horário e dia que eu vou estar também fazendo essas lives, porque eu estou experimentando para ver aí qual que vai ser o melhor horário, o melhor dia. Daniela, obrigado pela presença, Dani. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer perguntinha, vão postando aí que durante a live a gente vai conversando, tá? Viviane, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Então, o que acontece?
Alisson, obrigado pela presença. Então, o que acontece? Eu vou, a partir do mês que vem, de abril, eu vou ver aqui um dia, vou ver o horário aqui né, que seja melhor, aí que eu vou experimentando, como eu estou experimentando esses 2 meses das 15 horas, como eu falei, horário de Brasília, às 18 horas, horário de Portugal. Eu vou ver outros horários, outros dias também para ver como que fica a movimentação, tá? Aceito sugestões de temas, mandem para mim os temas, interaja lá nas minhas perguntinhas, né, nas minhas enquetes, que isso facilita muito para que eu possa estar montando aqui, tentando montar o melhor para vocês. Andressa, obrigado pela presença. Então, isso que é importante, né? É importante a gente estar disponível. Eu quero fazer essa semana a live sobre o coronavírus. Então, eu quero fazer o link entre coronavírus e crise de ansiedade e pânico. Então, eu vou ver ainda o dia que eu vou conseguir fazer e eu tenho algumas colocações, algumas pontuações, acredito que muito pertinentes para que a gente possa pensar e refletir sobre esse acontecimento mundial que está ocorrendo. Então, é importante, né, para que a gente possa aí pensar um pouquinho sobre essa situação real, porque é uma coisa real, né, gente? É uma situação real, não adianta achar que não é. É uma situação real, sim, que não necessariamente eu estou infectado, mas que afeta, sim, a minha vida. Né, que afeta, sim, a vida dos meus entes queridos, afeta a vida das pessoas. Então, não vê com essa hipocrisia, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não estou infectado, porque não aconteceu nada, porque eu fico dentro de casa, porque eu não tenho contato com ninguém. Para disso, para com isso, né? Então, eu estou pretendendo essa semana, então, fazer isso, tá? Imagina, Lilian, fica tranquila. Lilian colocou aí que perdoa os emotions que ela colocou. Imagina, é risadinha? Adoramos rir. É isso que é importante. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre uso abusivo e dependência. Quando eu falar de uso abusivo, gente, qualquer uso, quando eu falar de uso, eu estou falando de qualquer coisa que possa angustiar, tá? Que possa a possibilidade de me angustiar devido a esse exagero ou essa descompensação desse uso. Então, seja o uso da internet, seja o uso da tecnologia no geral, seja o uso de álcool, seja o uso de alguma substância psicoativa, seja o uso do próprio trabalho, né? Seja o uso da questão do sexo, seja o uso da questão de comida, ou seja, quando eu falar de uso abusivo, quem vai ter que avaliar e vai ter que refletir é você. É você que vai ter que fazer isso, tá? Claro que muitas vezes a gente tem uma certa negação quanto a esse quadro, quanto a esse comportamento, quanto a essa dinâmica. Mas aí, minha gente, como eu falo, ninguém escolhe ser doente, mas qualidade de vida saudável é uma escolha. Então, eu estou aqui aberto e disponível para quem quer desenvolver qualidade de vida saudável. E ninguém está aqui obrigado. Eu não obriguei ninguém a estar aqui. Se você entrou aqui é porque você quis. Então não venha fazer auezinho aqui, não. Ficar querendo debater comigo, querer ficar batendo boca comigo aqui, não. Eu vou aqui falar para vocês algumas historinhas. E se você se identificar, vai ser uma questão sua. Importante para que você possa se perceber, você possa se olhar, se sentir e ver o que você vai fazer com isso. Seja bem-vinda, Rose. Obrigado pela presença. Tá? Então, é importante que a gente veja a amplitude da situação, a amplitude desse comportamento, dessa dinâmica no meu dia a dia. Ou até mesmo pessoas que estão ao nosso redor, mas não pessoas que estão ao nosso redor para eu ir apontar o dedo. Apenas para eu perceber, para eu ter esse feeling, tá? Então, quando a gente fala de uso abusivo e dependência, eu sempre vou falar para as pessoas, gente, temos que olhar qual que é o papel daquele uso na minha vida. Normalmente, a gente chama na análise psicodramática como vínculo compensatório, porque ele vem o quê? Ele vem para anestesiar, como eu já falei em umas outras lives, principalmente na live de vício e dependência, ele vem anestesiar um certo desconforto, umas certas sensações, sentimentos que é muito desconfortável, que não é nem um pouco agradável, tá? Seja bem-vinda, Joelma, obrigado pela presença. Então, é importante que a gente vá percebendo qual que é o papel daquela situação,
daquela movimentação, daquela dinâmica, daquele uso para minha vida. Então, eu vou falar aqui, eu vou contar algumas historinhas e você vai vendo se você se identifica. Que são o quê? São os critérios diagnósticos para que a gente possa fechar um diagnóstico à independência. Claro que quem fecha diagnóstico é médico, né? Só médico. Por isso que eu estou trazendo aqui, de acordo com o DSM-5, né? Que aí é pautado mundialmente aí em critérios para diagnosticar as patologias psíquicas, né? Para que você possa perceber se com você ou conhecidos isso acontece. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é um nominho que chama tolerância. O que é tolerância, gente? Tolerância já diz, o meu organismo ou o meu dia a dia, ele vai tolerando, ele vai ter uma tolerância quanto àquele primeiro momento que eu fiz aquele uso. Seja eu entrar na internet lá há 10 anos atrás, seja o modo que eu trabalhava 10 anos atrás, a cerveja que eu comecei a beber lá 10 anos atrás, não importa, mas é lá atrás, tá? Então, a tolerância, ela é o quê? Ela é o aumento da quantidade ou o aumento do período em que foi evoluindo daquele uso para fantasiosamente se ter o mesmo efeito que na primeira vez. Tá? Não regra, por quê? Porque tem muitas pessoas que na primeira vez têm algumas sensações muito desconfortáveis, muito. Passam mal, né? Não é nem um pouco confortável. Até fala que, ai, nossa, primeira e última. Só que depois faz uma nova tentativa. Então, a gente tá falando desde o primeiro uso lá atrás, como eu falei, quando a gente falar de uso, a gente tá falando avaliar ao meu redor da minha vida, tá? Em geral. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada pela presença. E aí, para que a gente possa trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então, a tolerância é esse aumento, seja do tempo ou da quantidade, né? Ou da quantidade aí que eu venho fazendo atualmente, referência do primeiro momento ali atrás. Então, isso se chama tolerância, tá? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, dependente de pornografia, que no primeiro momento lá, eles ligavam lá, eles viram, oi Fátima, obrigado pela presença, eles viam vídeos pornográficos que se colocam como tradicionais. Eu via lá um videozinho de sexo, ok, 10, 15, 20 minutos, via lá esse vídeo e pronto. Com o tempo, isso foi evoluindo, né? Então, aquelas cenas muito tradicionais já não me faz mais sentido, já não é mais prazeroso, já não é mais gostoso para mim. Então, eu começo a ver vídeos, pornografias mais picantes, com uma adrenalina maior. Então, de repente, um sexo mais selvagem, ou um sexo com mais pessoas, né? Um sexo com bichinhos, um sexo chamando as parafilias e essa questão da infância e da adolescência. Então, a gente vai agravando, né, esses vídeos diante do primeiro que eu assistia, tá? Diante desse primeiro. Então, as coisas vão evoluindo quanto àquela sensação de que não está mais fazendo sentido para mim. E quanto mais bizarro seja o vídeo, quanto mais bizarro seja a pornografia, mais vai me excitar. Então, eu já ouvi, por exemplo, pacientes dizendo para mim que hoje o que excita é, por exemplo, um sexo agressivo. Um sexo onde tem vídeos, a gente vê muitos vídeos sexuais, vídeos, por exemplo, com uma simulação de violência sexual, né? De mordaça. Então, isso hoje para mim faz sentido, que no primeiro momento lá atrás, nem imaginei que eu iria assistir para me ter tesão, para me ter aí uma questão erotizada quanto à minha visão da pornografia. Então, isso é tolerância, tá? A gente vai aumentando, seja o período, né, o tempo, ou seja a quantidade, tá?
Um outro ponto é como se eu consigo ficar sem aquele uso. Então, e não é um 10 minutinhos, 15 minutinhos, viu, minha gente? É um período até que razoável, tá? Alguns estudos mostram que o dependente de cocaína, por exemplo, quando ele passa um final de semana em uso, ele até consegue ficar 4, 5 dias abstinente, sem uso nenhum, porque ele tá o quê? Se recuperando daquele uso intenso, daquele uso, daquele momento anterior. Então, ele vai se recuperar, seja questões da ressaca moral, da ressaca física, fisiológica, orgânica. Ele vai se recuperar e para isso, às vezes, 4, 5 dias, ok, ele não vai sentir nada, ele não vai ter nenhum sintoma decorrente a não estar usando nesses 4, 5 dias, tá? Então, não venha me dizer, André, eu consigo ficar 4, 5 dias. Que bom! Que bom! Então você vai ficar 30 dias. Olha que delícia! Vai ficar 30 dias sem aquele uso. Ai, André, mas eu trabalho com a tecnologia. Eu trabalho com a internet. Então não tem como ficar sem a internet, né? E aí eu falo, ok, então no âmbito profissional, se eu trabalho, eu vou determinar o horário que eu trabalho, né, minha gente? Então eu trabalho das 9 às 6. Então é das 9 às 6 que eu vou ficar na internet, porque eu tô trabalhando. Depois das 6, não. Depois das 6 até as 9 da manhã do dia seguinte, às 18 horas até as 9 horas do dia seguinte, não. Então, eu vou ter que me sentir, eu vou ter que me perceber. Isso se chama abstinência. Então, a abstinência, ela é a ausência. Ela é a ausência daquele uso, a ausência daquele comportamento. Então, faça esse exercício. Você que principalmente enche a boca para falar quando eu quiser eu paro, né? Você que tem esse comportamento, que eu sei que tem, faça isso então. Faça isso. Fica 30 dias então. Né? Vocês sabem que qualquer diagnóstico psiquiátrico, ele só pode ser feito depois de um período abstinente de qualquer substância e álcool. Sabia, minha gente? Por quê? Porque tem uma interferência. Por exemplo, o paciente que faz uso de maconha, a maconha ela é o quê? Ela é uma substância alucinógena. E às vezes vai trazer algumas certas alucinações. Em que, se você vai parar no pronto-socorro, você vai no médico, e o médico te pergunta sobre as questões de alucinação, você vai falar assim, eu ouço vozes, eu sinto bichinho no corpo, às vezes eu vejo. Aí, o que acontece? Se eu não tenho a informação de que você faz uso de maconha, por exemplo, claro, tem às vezes questões clínicas, tá? Então pode ser uma infecção urinária, né? Uma infecção urinária também pode dar uma certa alucinação. Um exagero de xarope pode dar uma certa alucinação. Mas eu estou falando aqui especificamente da maconha, porque é alucinógeno que a gente está dizendo aí especificamente aqui nesse caso. Tá? Se o médico não tem essa informação, ele vai pensar, por exemplo, que você é um paciente psicótico. E aí, o que ele faz? Ele medica você com antipsicótico. Seja bem-vindo, Marcos, obrigado pela presença. Ele vai medicar você com antipsicótico, por exemplo. E que, na verdade, você não é psicótico. O que acontece? Por você estar fazendo uso de maconha, eu tenho sintomas psicóticos, que todo mundo, né? Espero que todo mundo saiba que a maconha ela é a única substância que ela desencadeia precocemente o surto psicótico sem o paciente ser psicótico, tá? Não é que ele desenvolve a esquizofrenia, não estou dizendo isso. Ele antecipa. Tá? Ele vai antecipar. Então a maconha ela não é tão inofensiva quanto as pessoas me dizem. E não venha com essa baboseira que vocês ficam tentando me convencer de que a maconha cura câncer, que é usada a maconha para epilepsia. Não é a maconha em si. A maconha que ela está composta do THC. Tá? THC é a substância em que ela vai desencadear aí a dependência. É uma substância dentro da planta, dentro da cannabis, que ela sim, ela está em alguns estudos, que é o CBD, ela está em alguns estudos para o tratamento
benéfico aí de algumas doenças, dentre elas a própria epilepsia e também ajudar aí na questão da oncologia. Não que vai curar o câncer, é porque a pessoa quando ela está fazendo quimioterapia, radioterapia, ela tem uma perda de apetite. E aí essa substância faz com que o paciente tenha apetite, tá? Então, eu tenho que saber o que eu estou dizendo. Né? Às vezes eu ouço assim, a maconha ela é natural porque ela é de uma plantinha. E eu já falei aqui, gente, a cocaína também é de planta, tá? A heroína é de planta, da papoula. Então, para de palhaçada. Para de palhaçada querer ficar falando que maconha ela é natural porque ela é uma planta, tá? O tabaco também, tá? O álcool também vem da onde? Vem da cana. Então, para com isso. Tá? Vamos pensar. E eu não me importo o outro. Não importa se o outro deu certo, se o outro tá bom, se o outro tá gostoso. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado pela presença. Não me importa. Eu quero saber de você. Faça a experiência com você. Você que tem que saber como você vai ficar 30 dias. Então, fica 30 dias ali sem a maconha. Fica 30 dias ali sem o álcool. Fica 30 dias ali sem um comportamento de comprar. Sem jogar. Sem como eu falei, da internet, a não ser naquele momento profissional, por exemplo. Então, é você que vai ter que ver isso. Então, isso é abstinência, é ausência. E diante dessa ausência, tem aí o desenvolvimento de alguns sintomas possíveis, que é chamado de síndrome de abstinência. Que é síndrome de abstinência é o quê? É o conjunto, síndrome conjunto de abstinência, devido àquela falta. Então, devido àquela falta, se tem aí alguns sintomas que normalmente o paciente relata ser muito desconfortável. Então, a gente vê, por exemplo, dependente de álcool, tremendo de manhã. Seja bem-vindo, Robson, obrigado pela presença. A gente vê, por exemplo, dependente de álcool, tremendo pela manhã, mais com a cara mais ruborizada. Joselma, obrigado pela presença, com a carinha mais ruborizada, alteração de humor, às vezes uma alteração de sono, né, para mais ou para menos, a questão alimentar também para mais ou para menos. Então, é você que tem que avaliar. Né? É você que vai ter que perceber. Isso a gente tá no primeiro passo, viu, gente? É eu perceber realmente se eu tenho alguma questão, né? Se eu tô tendo algum problema, né? Algum conflito com essa questão desse uso. Então, eu fiquei lá 30 dias. Desencadeou algum sintoma? Desencadeou algum sentimento, alguma sensação que eu não estou dando conta? Porque, inicialmente, gente, aquele uso é para quê? Para trazer um certo prazer, para trazer um certo conforto, um certo alívio, tá? Em que, posteriormente, no nível da dependência ou do uso abusivo, a gente vai perceber que esse uso não é mais para isso. Esse uso, sabe para quê? É para aliviar o desprazer. Então, inicialmente eu procuro para ter um prazer, um certo prazer, e que posteriormente eu vou fazer esse uso para quê? Para aliviar um desconforto, né? Então é para o quê? Para trazer um alívio ao desprazer. Então eu não consigo me dar conta, André, de eu tremer. Então eu bebo, eu paro de tremer. Mas não é que que a bebida faz eu parar de tremer, minha gente. É que eu anestesio. Então eu não vou me dar conta que eu estou tremendo. Né? Então eu vou o quê? Eu vai anestesiar fisiologicamente, fisicamente, organicamente. Eu vou anestesiar aquele quadro desconfortável, tá? Então nós já falamos aí de 3: a tolerância, a abstinência e a síndrome de abstinência, tá? Um outro ponto é a fissura. O que é fissura, minha gente? A fissura, ela é um sintoma, né? Ela é um reagente que está dentro da síndrome de abstinência. Ah, André, mas por que ela é separada? Né? Porque ela é muito pontual. Ela é muito característica dela. Que a fissura é o quê? Aquela vontade. É aquele desejo exacerbado. A gente vê, inclusive, pessoas dizendo que sente até o gosto na boca da bebida, que sente até o gosto da boca da cocaína, que até tal dá revertério no estômago quando pensa em jogar, né? Que dá um suador quando pensa em olhar a pornografia. Então, eu tenho o quê? É um desejo exacerbado,
tá? De quê? De entrar em contato com esse uso, de ir lá fazer esse uso. Então é algo que reage muito gritante, muito gritante, tá? E a fissura, ela não necessariamente ela vai vir apenas no sentir, ela vai vir também no sonho. Existem pessoas que têm muito pesadelo. Pesadelo. Eu só vou ter fissura, gente, se eu tiver vivenciando abstinência, que é o quê? A ausência do uso, tá? Eu só vou ter síndrome de abstinência se eu tiver ausência do uso. Porque tem pacientes que falam assim, nossa, André, eu nunca tive fissura, nunca tive síndrome de abstinência. É lógico que não, você nunca parou, é só por isso. Isso aí já explica. Então, é isso que eu preciso me perceber. A fissura, ela pode vir em forma do sonho, né? Em forma do pesadelo. Às vezes tem pessoas que têm pesadelo exatamente naquele uso, exatamente naquele comportamento e acorda desesperados. Por isso que muitos quadros, né, de insônia vêm pelo medo de dormir, porque é medo de ter pesadelo. Então aí desenvolve uma certa insônia, tá? Então, esse aí é um outro critério. O outro, gente, é consumir em maior quantidade ou por um período maior do que o pretendido. Então, por exemplo, eu vou falar, olha, eu vou chegar em casa, vou pegar o meu celular e vou ficar só meia hora no WhatsApp para responder as mensagens das pessoas. Quando eu vejo no relógio, já se passaram 3 horas. Já se passaram 4 horas, já está na madrugada dentro. Então, eu não consegui cumprir aquele período que eu disse. Então, o tempo é maior do que o pretendido, tá? O tempo, né, a quantidade também é maior. Né? As pessoas no happy hour, por exemplo, elas virem... Oi, Márcia, obrigado pela presença. Acho que é Márcia, né? Acho que é isso. As pessoas que fazem um happy hour, fala assim, olha, a gente vai lá, nós só vamos tomar uma garrafa de cerveja entre nós, por exemplo, tá? E aí chega lá, começa uma, e aí depois 2, e depois 3, 4, a saideira, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando vai ver já está 10 garrafas entre 3, 4 amigos. Então, o pretendido era uma garrafa apenas. Passo lá, bebo com meus amigos e vou embora. Tá? Mas quando eu vejo já está em 10. Ou seja, a intencionalidade, que era apenas uma, também não consegui cumprir. Então é o quê? É esse consumo maior de tempo ou de quantidade de acordo com o que eu pretendia ali atrás, tá? Sempre lembrando, minha gente, eu tenho que entender qual que é o papel desse uso na minha vida. Isso eu preciso saber. Se eu tô indo lá no bar, se eu tô indo lá na boca, se eu tô pegando meu celular, se eu tô entrando para ver pornografia, não importa, mas se qualquer uso desse é porque está naquele momento desconfortável eu fazendo isso, vai aliviar aquele desprazer, eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar, tá? Um outro ponto é: existe um desejo persistente ou um esforço mal sucedido no sentido de reduzir ou controlar. Esse reduzir ou controlar, eu acho o ó, tá? Tô falando questão de substâncias químicas e álcool, tá? Meu organismo não precisa de álcool. Meu organismo ele não precisa de substância química, tá bom? Você sabe que o organismo nem precisa de açúcar, né, gente? O organismo ele não precisa de sal. Não é verdade? Somos nós que vamos lá e colocamos para dentro. Mas não precisa, porque o nosso organismo já, né? Os alimentos, as frutas, já tem uma quantidade de sal, uma quantidade de açúcar necessária para o nosso organismo, tá? Até água exagerada não é saudável para o meu corpo. Então, tudo que está nas extremidades, eu preciso me atentar, eu preciso me preocupar. E na questão do álcool e da substância, eu preciso me atentar mais ainda. Por quê? Porque não venha com essa de reduzir. André, eu cheirava 10 pinos, agora eu vou então diminuir para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3, para 2.
Eu não acredito nisso. Eu tenho alguns estudos que mostram com o tabaco que a parada abrupta ela vai desenvolver uma síndrome de abstinência menor do que aquela que você vai diminuindo gradativamente. Não que não vai ter a síndrome de abstinência, mas ela vai ser o quê? Ela vai ser muito menor do que aquela que a gente vai diminuindo aos poucos, porque eu estou em contato ainda. As dose homeopática é só na área médica, viu, gente? Porque para a área das dependências, a dose homeopática ela é grave, porque ainda assim você está em contato. Ainda assim você está em contato. É o que eu falo sempre para os pacientes. Para mim, cheirar um pino e cheirar 10 é a mesma coisa. Eu sempre equiparo matar um e matar 10, eu vou ser o assassino. Então, para mim, na área de dependência, é a mesma coisa. Por isso que eu preciso me atentar, né, e tentar perceber quais são aí, como que é essa dinâmica diante aí desse uso, tá? Então, eu tenho um desejo, sim, um desejo real, e eu vejo isso, um desejo real de que eu não quero mais fazer aquele comportamento, que eu não quero mais fazer aquele uso, e é sincero, só que é mal sucedido, eu não consigo manter aquilo, eu não consigo manter aquele objetivo, aquele foco. Tá? Então, eu fico o quê? Eu tenho uma sensação de fracasso, eu fico melancólico. Por isso que normalmente as pessoas depois vêm de uma ressaca moral, depois de uma recaída, entre aspas, porque as pessoas falam, ai, André, recai de novo. Recaiu como se você nunca parou? Né? Se você nunca, mas eu fiquei 3 dias. Já falamos isso no início. Quem entrou depois, vai lá no início e veja. Não venha com essa de 3, 4 dias estar abstinente. Não venha com isso. Fique 30 dias. Aí a gente vai ver. Aí a gente pode conversar. 30 dias. Vamos ver como você fica. Tá? Então, essa questão do desejo persistente ou esforço mal sucedido, por quê? Porque é tenso, o paciente fala, André, mas tá difícil, nossa, passei 1 dia, passei 2 dias, passei 3 dias, tô segurando, mas no 4º dia não consegui, André, não consegui, ou no 5º dia, ou no 20º, ou depois de 1 ano. Existem pacientes dependentes de álcool, por exemplo, que já me relataram que chegaram a recair, gente, com bebida sem álcool. Por quê? Porque a gente não pode esquecer, já falamos isso lá na parte da live Vício e Dependência, de que a dependência ela tem 2 vertentes. Tem uma questão física, né? Uma questão fisiológica, uma questão orgânica, e tem uma questão psicológica. Então, eu beber uma cerveja sem álcool, por exemplo, que olhe lá, dizem que é sem álcool, né? Dizem que é sem álcool, tá? Mas eu beber aquilo sem álcool não me traz aquele barato. Não me traz aquele barato. E aí o que eu faço? Eu ativo todo aquele desejo, toda aquela fissura de quê? Daquele barato, daquela sensação que eu tenho quando eu bebia a cerveja com álcool. Por isso que eu começo uma recaída com uma cerveja sem álcool, só que posteriormente aquilo não vai fazer mais sentido. Eu vou lá e vou partir para uma cerveja com álcool. Que é a mesma coisa do vídeo pornográfico lá no primeiro dia, lembra? Lá no primeiro dia eu assisto determinado vídeo, depois de 10 anos eu tô assistindo outros tipos de vídeo, tá? É a mesma coisa, seja bem-vindo, Valdinei, obrigado pela presença. É a mesma coisa aquelas pessoas que param de fumar e ficam, por exemplo, com algum objeto na mão ou com a boca cheia toda hora. Eu apenas estou o quê? Substituindo. Inicialmente, a gente até vê que tem aí resultados, né? De abaixar a ansiedade, das pessoas conseguirem segurar um pouco mais. Mas eu tenho que me observar, gente, porque senão eu desloco. Eu só mudo. Eu só mudo do uso. Eu saio daqui e vou para cá. Permanece a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, qualidade de vida saudável é eu me perceber e eu me observar a todo momento. A todo momento, tá? Um outro ponto é o fracassar nos compromissos de obrigações importantes no trabalho, na escola, em casa. Eu tenho que entregar um trabalho lá no meu serviço, mas devido a esse uso que eu fiz hoje, por exemplo, ou no final de semana, ou como eu venho caminhando aí, eu não consigo cumprir esse prazo. Porque eu procrastino, eu não faço, eu não tenho ideia, eu estou desanimado para fazer aquilo. Então eu perco muito prazos.
Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em casa eu tenho que fazer as minhas coisas também, mas aí eu começo a deixar as coisas de lado, porque eu tô sem ânimo nenhum, tá? Então, eu começar a deixar de lado, né? Começar a deixar de lado. E aí, juntando um pouco disso, é a diminuição de repertório, né? É a questão, a diminuição de repertório com relação aonde eu vou frequentar minha vida social, religiosa, amorosa, não importa. Porque eu começo a andar só em ambientes que tem aquele uso. Só em ambientes que vai me suprir diante daquilo. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes pessoas falando assim, ai, aquele casamento lá, gente, parece que não vai ter bebida alcoólica. Aí a pessoa vira e fala, ai, que coisa chata, eu acho que eu não vou não. Ué, você tá indo pela bebida alcoólica ou você tá indo pelo casal que vai casar? Você tá indo pelo aniversariante ou você tá indo pela bebida alcoólica? Eu lembro que eu fiz meu aniversário uma vez. Seja bem-vinda, Silvana, obrigado pela presença. Eu fiz o aniversário uma vez ali na Bela Paulista. Bela Paulista não, na Galeria dos Pães, ali na Rua Estados Unidos, em São Paulo, nos Jardins. E aí eu fechei a parte de cima, que eu fiz o quê? Eu fiz um café da tarde. E café da tarde não se tem cerveja, né, gente? Não se tem pinga, não se tem nada, né? Se tem o quê? Suco de laranja, né? Suco de laranja. E aí, muitas pessoas vieram questionar. André, não vai ter bebida alcoólica? Não vai ter cerveja? Não vai ter um espumante para comemorar? Eu falei, não, porque é um café da tarde. Nossa, mas vai ser chato isso. E eu lembro até hoje, se eu não me engano, acho que era das 4 às 8, se eu não me engano. Das 4 da tarde às 8 da noite. Eu falei, não. Ai, nossa, vai ser chato então acho que a gente não vai. Eu falei, fique à vontade. Não é? A pessoa ela tem direito. Ela tem direito. Eu não posso obrigar a pessoa a estar lá unicamente porque eu estou fazendo. Né? Ela tem direito. Ai, aí uns falaram, então a gente vai levar escondido, né? Ou a gente vai pegar e vai comprar lá. Isso são critérios. São critérios que a pessoa tem que se perceber. Se ela não consegue ficar 4 horas num café da tarde para estar junto a um amigo que está fazendo um aniversário, é grave. É grave, você não consegue ficar 4 horas para isso. Seja bem-vinda, Michele, obrigado pela presença. É grave. E ela que tem que perceber isso. Não sou eu. Não sou eu. Se é meu paciente, eu vou junto com ele, a gente vai esmiuçando item a item que eu tô falando aqui. Agora, se é uma pessoa que convive comigo, é ela que tem que se atentar. Não sou eu. Não sou eu. Agora, imagina se eu pego e falo, então acho que vou colocar bebida alcoólica, porque senão as pessoas não vão vir. Aí eu que tô grave. Aí sou eu que tô grave, né, gente? Sou eu que tô grave, né? Porque eu vou fazer um evento, uma padaria, um café da tarde e vou colocar bebida alcoólica unicamente para as pessoas irem me ver? Problema do povo que não quer ir me ver. Problema do povo. Se a cerveja, se a pinga, seja lá o que for, é mais importante do que estar comigo tomando suco de laranja, vai lá então com a cerveja, com a pinga, seja lá o que for, com gin tônica, porque agora o que tá na moda gin tônica, eu nunca vi, nem sabia disso, nem sabia essa bebida. Mas agora, o que mais ouço é sobre isso, porque é chique, porque é fino, porque vem naquele copo maravilhoso, porque é muito isso, né? Então assim, eu vivo de glamour. E é grave. O dependente de álcool, quando ele tá no bar, quando ele tá em algum evento, quando ele tá aí intoxicado, ele fica rico. Ele fica rico. Porque ele paga para todo mundo, ele deixa claramente, deixa que a rodada é minha, e que não sei o que. Ele se prejudica financeiramente, né? Porque, e fora que se eu tô num bar, vão colocando lá. Lógico que não são todos os bares, mas vão anotando. Quem garante que você tomou 10 garrafas? Porque você tá tão intoxicado, já tá bêbado, quem garante que você tomou 10? Daí vem lá com uma conta de 20, você nem sabe, você não pode nem questionar, nem argumentar. Então eu me coloco vulnerável, que é um outro item, né? Então, finalizando só esse item aí que eu falei do cumprimento de obrigações na escola e também na vida social, o ambiente que só tem que ter bebida, tem também esse prejuízo aí, esse prejuízo financeiro. Então, assim, eu sei que eu vou ter prejuízos quando eu faço aquele uso
de brigas em casa, financeiramente, né? Eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Eu sei disso, mas mesmo assim eu vou lá. Mesmo tendo essa consciência de como é depois. Putz, eu sei que toda vez que eu pego e compro, faço uma comprinha, eu chego em casa e eu quebra-pau. Eu sei disso. Eu sei que vai desencadear. Eu sei que eu não tenho dinheiro, mas eu vou passar o cartão de crédito. Mas o cartão de crédito paga, gente. Tem que pagar depois o cartão de crédito. Então eu começo a entrar numa bola de neve. Eu sei que eu não tenho como jogar, mas aí eu vou lá e faço uma promissória. Eu me coloco vulnerável. Né? Eu sei que eu estou ali, né, que eu vou beber e que eu preciso pegar o carro depois, porque eu vim de carro. Mas mesmo assim eu vou lá e bebo. Ou faço uso de alguma substância, ou me coloco numa vulnerabilidade de ficar mais eufórico, por exemplo, né? Se a gente pensar nos transtornos psiquiátricos, qualquer transtorno psiquiátrico, né, que entre aí, seja bem-vindo, Leonardo, obrigado pela presença, que seja misturado com qualquer uso de álcool, substância, é gravíssimo. É gravíssimo, ele vai agravar aquele quadro. Se tiver medicado, então, piorou. Ou seja, eu sei de toda a vulnerabilidade, mas mesmo assim eu vou lá. É a mesma coisa. Eu sei que pode dar alguma coisa, seja uma gravidez, seja alguma DST, ir lá e transar sem preservativo, mas eu vou lá. Ah, gente, sempre só acontece com o vizinho, né? Não acontece comigo, eu vou lá. Que agora com essa moda de PEP, de PrEP, né, que é aí a medicação para antes de se colocar em risco ou depois que se colocou em risco, virou uma bagunça. Então, assim, as pessoas já tomam a medicação ali anteriormente para se colocar em risco. E depois vem falar de suicídio, né? Depois vem falar que não é um paciente potencial suicida. É suicida, sim. É um potencial suicida, sim. Porque eu estou me colocando em risco dessa vulnerabilidade ao outro, ao social. Eu coloco o risco ao outro também, né? Seja eu, mas eu não estou de carro. Mas eu andando embriagado na rua, eu coloco risco o outro, porque eu posso me jogar em frente a um carro, eu posso estar, né, andando e não ver que de repente vem uma pessoa do lado, uma pessoa atrás, eu me coloco vulnerável na rua a ser assaltado, a ser violentado. Então eu tenho consciência disso, mas mesmo assim eu acho que eu dou conta. Mesmo assim eu acho que eu consigo. Mesmo assim eu acho que eu controlo. Sempre lembrando, dependência, gente, a base principal, sem olhar, além do anestésico, que é anestesiar aí esse desconforto e essa angústia, é a falta de controle. Não se tem, não existe controle. E o dependente, ele sempre acha que ele tem controle de tudo e de todos, tá? Eu fazer o uso, né, e vai trazer aí alguns conflitos, algumas brigas, né, porque eu fico mais agressivo, né, seja verbalmente ou seja fisicamente. Isso traz também um certo, né, desencadear aí um certo conflito com as relações. No trabalho eu fico mais esbocado, eu não tô nem aí, eu começo a ficar mais valentão ou valentona. Por quê? Não é que que a bebida me encoraja, que a cocaína me encoraja, né? Não é isso. É que eu me anestesio aquela censura do bom senso, aquela censura do medo de perder o emprego, o medo de perder o relacionamento, e eu vou lá e ajo. Eu ajo por impulso. Então é muito grave. Seja bem-vindo, Marcela. Obrigado pela presença. Um outro ponto é eu ter a consciência que eu tenho uma patologia, eu tenho uma doença. Eu faço rádio, eu tomo medicação para HIV, eu estou fazendo um tratamento para sífilis, eu estou fazendo um tratamento para enxaqueca, tomo medicações. Eu tenho essa consciência, mesmo assim eu vou lá e faço uso. Mesmo sabendo disso. Mesmo sabendo que eu fico com uma dor de cabeça ferrada no dia seguinte. Mesmo sabendo que solta meu intestino porque eu tenho problema de síndrome
do intestino irritável, mas mesmo assim eu vou lá. Mesmo eu sabendo de tudo isso, eu vou lá e continuo. Eu vou lá e começo, tá? Uso recorrente em situações nas quais isso representa um perigo físico, que é o que eu tô falando, que é o que eu já falei para vocês. Eu me coloco em risco fisicamente, né? Eu não consigo me locomover depois, eu fico estragado. Eu sei que eu vou ter uma ressaca moral amanhã. O que estimula eu a fazer esse uso é aquela sensação gostosa, prazerosa em que eu tinha lá atrás, fantasiosamente, e que eu tento ir atrás hoje. Porque se você tentar entrar em contato com todo o prejuízo, com a gravidade que é a patologia, de repente é um recurso, uma estratégia para brecar. A Leandro Canal, ele fala, a mudança, a base da mudança é a memória. Se você não tiver na sua memória os acontecimentos trágicos, que são trágicos, graves, sofridos, angustiantes, diante do seu uso, você sempre vai ficar procurando aquela estimulação gostosa que você teve lá no início e que você procurou esse prazer lá no início, em que hoje você procura para aliviar o desprazer, para aliviar o desconforto. Não é mais para procurar prazer, porque nem se tem mais. Nem consegue se ter mais, porque tem uma angústia depois, tem uma ressaca depois, seja física ou emocional. Existem pacientes que começaram a ter relação sexual à base de maconha, à base de bebida, à base de cocaína, apenas vendo filmes pornô, em que hoje, depois de 10, 15 anos, não consegue mais ter uma relação sexual sem um desses ingredientes. E aí acrescenta mais um, então eu vou tomar um remedinho. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então você vê que cada vez mais vai agravando. Não. Eu preciso ter consciência, eu preciso ter a clareza de que eu estou doente. Ninguém escolhe ser doente, gente. Falamos sobre isso. Mas a qualidade de vida saudável é uma escolha da pessoa. Se eu sei que na minha empresa tem toxicológico, para quê? Periodicamente, devido à área que eu estou inserido, e mesmo eu sabendo disso, que pode ser aleatório em algum momento, mesmo eu sabendo disso, eu desrespeitar o programa, a lei, a legislação que preconiza você não fazer um uso por um período, e mesmo assim você vai lá e faz, é muito grave. É muito grave. Como eu já ouvi pessoas me dizendo, mas eu nunca tive problema. E eu sempre falo, se você estar aqui na minha frente devido ao seu uso toxicológico positivo ou um comportamento seu que fez você parar na delegacia, né, por um comportamento mais impulsivo diante do seu uso lá anterior, se isso para você não é prejuízo, realmente está grave a situação. Porque você não está vendo, você não está percebendo que está naquela fase da negação. Está naquela fase da negação. Eu sempre digo, e vou falar com você novamente aqui, venha cá. Café não é para manter acordado. Não é. Café é apenas um uso como arroz, como feijão. Deveria ser. É um alimento. É uma bebida, tá? Agora, se o papel do café na sua vida é para te manter acordado, fique preocupado. Eu tenho que me preocupar, gente, porque o café tá dizendo, você está me dizendo que o café, ele tá tendo um papel de te manter acordado. E é muito grave. Eu precisar do café para isso. Eu tenho que ver então por que eu não tô dormindo bem. Como está minha qualidade de sono? Como está minha higienização de sono? Porque não é o café. Não é o café que tem que manter você acordado. É a mesma coisa dar um peguinha para dormir. Eu tenho que dormir naturalmente. Se eu não estou conseguindo, eu tenho que fazer uma avaliação. Se eu estou muito ansioso, se eu tenho um quadro de insônia mesmo, se eu estou usando muitos estimulantes depois do meio da tarde para a noite. Para pacientes ansiosos, estimulantes é gravíssimo. Tudo que tem cafeína, estimulantes. Então, existem pacientes que fazer academia à noite. Mas existem pacientes que estimulam
e que isso vai prejudicar o sono. Mas como que eu vou saber disso? Me percebendo, me observando, me conhecendo. Então você vê que é muito amplo, gente. É muito mais amplo do que eu imagino. Então por isso que eu preciso eu me olhar. Ninguém escolheu ser doente. Por isso que eu preciso me perceber para desenvolver qualidade de vida saudável. Para eu escolher ter qualidade de vida saudável. Senão fica anestesiado aí. Fica anestesiado, né? Fica aí vulnerável. Fica aí na mão do outro. Porque quando eu tô anestesiado, quando eu tô vulnerável, eu tô na mão do outro. Quando eu estou ocupado, ressaca moral, física, não importa, eu tô na mão do outro. Então fica na mão do outro. E não adianta vir depois vitimizado. Ah, eu sou o coitadinho, sou a coitadinha. Não é. Não é. Não é. Porque antes disso, antes do lá de usar, você sabia como você poderia ficar. É que você escolheu pelo quê? Pelo imediatismo, por não entrar em contato com essa vida, de repente, que tá desconfortável, essa vida que tá muito ruim, tá triste, tá dolorosa, tá sofrida. E eu entendo. E eu entendo. Só que anestesiar não vai mudar a sua realidade. Pelo contrário, vai agravar. Vai agravar mais ainda. Então, esses, gente, são os critérios que nós da saúde avaliamos quando se tem um paciente na minha frente. Não é o eu acho. Ah, eu acho que você é porque você bebe todo dia. Eu acho que é porque você não bebe todo dia. Você vê que nesses critérios não tem quantidade? Não tem beber todos os dias? Ou não beber nada? Você vê que não tem? Por quê? Porque é amplo, é uma avaliação ampla. E nós, a saúde, temos que aprender a fazer isso. Triste, são profissionais da saúde que não têm a mínima ideia de como faz isso. É também, né, negligentes quando vão lá tentar fazer uma avaliação de uma especialidade tão específica, né, de uma patologia tão específica. E né, devia encaminhar para um especialista, devia encaminhar para um profissional que ele tem gabarito para isso. Se você não dá conta, encaminhe. Isso não é vergonha. Isso é o que? É ética. Né? Isso é o que? É eu ser humilde de saber que eu não consigo dar conta daquele caso. Então aí deixa na mão de quem sabe. Porque sabe o que acontece? O dependente, ele é muito manipulador, ele é muito sedutor, ele é muito controlador, que é dele, é da característica da dinâmica. E aí ele pega aí um profissional que não tem bagagem, que não tem o manejo, ele vai ficar levando esse profissional até a hora que ele quiser. Até a hora que ele quiser. Então, se você quer atender dependente, se você quer atender essa parte de dependência química, dependente não química, vai estudar. Vai se especializar, aí sim você tá o quê? Você tá gabaritado, você tá com substância, você tá com embasamento para você poder ofertar com um serviço de qualidade para uma patologia tão grave que desencadeia tanto sofrimento para o paciente, para seus familiares, para a sociedade, para todo mundo que está envolvido. E essa questão da dependência, ela está no mundo. Ela está no mundo. Então, faça você profissional algo para que você tenha qualidade no atendimento das dependências. E não um certo, não é preconceito, mas um certo modo de atender que não é nem um pouco humanizado, que não é nem um pouco ético, em que você vai com achismo, em que você vai com um senso comum e que isso não é nem um pouco profissional. Então você, profissional da saúde, que quer trabalhar com as dependências, procure um curso, procure um aprimoramento, procure pessoas da área em que possa te orientar, em que possa te acompanhar nesse caminhar. E você, paciente, você familiar, procure pessoas especializadas nessa área, pessoas que possam te acompanhar com embasamento, né? Com embasamento. O que acontece? As pessoas procurarem pessoas de um valor muito mais inferior ao valor de que é cobrado. Só que não se esqueça,
O barato pode se tornar caro. A mesma coisa que eu falo muito. Você não quer pagar uma sessão de terapia, mas quanto você gastou no bar? Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada pela presença. Quanto você gasta no bar? Quanto você gasta na boca? Quanto você gasta na maquininha? Quanto você gasta de jogos na internet? No celular? Quanto você gasta? Tenho certeza que é muito mais do que um mês de terapia. E isso é uma reflexão para você. Então não venha me dizer isso ou aquilo. Qualidade de vida saudável é uma escolha. Escolha por você. Escolha cuidar de você. Escolha desenvolver qualidade de vida saudável para você. E tratamento é para mim. Não é para o outro. Não é porque a mãe quer. Não é porque a empresa quer. Não. Eu tenho que ter a consciência de que eu preciso. Não é nem que eu quero. É que eu preciso porque eu não estou dando conta daquela patologia apenas comigo. Certo, minha gente? Eu espero que eu tenha contribuído, né, com esses critérios que são critérios muito minuciosos. A gente vai minuciosos, muito detalhista, né? Se a gente for esmiuçar um a um, foi o que eu tentei fazer aqui, fica mais claro da gente trazer para a prática e perceber e olhar para isso. Então eu espero realmente que eu tenha contribuído, seja para você, seja para o familiar, seja para o funcionário, seja para qualquer pessoa, que eu possa realmente ter contribuído, que eu possa ter ajudado minimamente aí. Fico muito à disposição, vocês sabem disso, no direct, né, nas minhas redes sociais. Compartilhe, minha gente, compartilhe aí essa live, compartilhe minha página, né? Eu sempre vou falar, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou ter. Então isso é importante que a gente faça, que a gente desencadeie essa qualidade de vida saudável para quanto, né, maior número de pessoas, melhor. Eu espero que eu consiga agora gravar aqui, né, gente? Vamos com fé que eu consiga gravar aqui e vamos conversando aí durante a semana, certo? Beijo a todos, obrigado, bom final de domingo para vocês, um ótimo início de semana para todos nós. Espero que a gente, com qualidade de vida saudável, né, com saúde, a gente possa aí enfrentar essa realidade mundial que está tendo. E eu espero que em breve eu possa estar aqui falando sobre coronavírus e o desencadear das crises de ansiedade e pânico. Eu vou ver se eu faço isso durante a semana ou então, dependendo como for, será a live do próximo domingo. Mas a gente vai conversando aí durante a semana, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Fiquem à vontade, eu acredito que ainda temos aí alguns segundinhos para que a gente possa aí finalizar nossa live aqui de um tema maravilhoso que todo mundo sabe que eu sou apaixonado, que é uso abusivo e dependências, né? Uma patologia grave, mas que eu tenho muito tesão de poder estar dentro dessa área para tentar desenvolver qualidade de vida saudável aos pacientes, aos familiares, diante dessa patologia tão discriminada, tão preconceituosa que é no dia a dia. Acho que não, né, gente? Então tá. Então, minha gente, obrigado por estarem aqui, obrigado pela presença. E aí a gente vai se falando. Tchau, tchau.